Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza sim, né? Eu sou o Matheus Marques e mais um Golcast. Nós estamos muito felizes nesse dia, né? Não sei que horário que você vai estar acompanhando esse vídeo, seja de manhã, de tarde ou de noite ou até madrugada. Mas nós estamos hoje com uma pessoa muito especial que logo você vai saber. Mas antes disso, né? Curta, compartilhe, né? Que com certeza Deus vai falar não só contigo, mas com outras pessoas que estarão acompanhando esse Golcast de hoje. Antes disso também, vai lá para o nosso Instagram, godion.oficial, e também o meu Instagram, mateus.oficial. Você estará acompanhando tudo que Deus tem feito nesse projeto, nessa plataforma e também através do nosso ministério. Tá bom? Então, vamos, né, sem muitas delongas, vamos logo lá. Hoje nós estamos aqui com o pastor Andrei. Isso. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, que bom estar aqui. É um privilégio hoje poder compartilhar com vocês. Certo. O Matheus já falou, eu sou o Andrei, tenho 26 anos. Eu estou aqui para compartilhar sobre aquilo que Deus está fazendo, tanto aqui em Paranaguá, São Paulo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Benção demais, pastor. É um prazer nosso, né, receber você aqui. Muito bom. Nós estávamos conversando, né, para tentar encaixar essa agenda aqui. É difícil. Gente, a agenda do homem é difícil. Complicado. Ele veio direto de São Paulo aí, aproveitamos uma brecha na agenda aqui, que tinha uma agendinha aqui em Paranaguá, e já aproveitamos para encaixar ele aqui, né, André? Quem sabe a correria é complicada, né? A gente não manda nela, né? As agendas aparecem, a gente se submete, mas eu aproveitei o feriado, vim ver a família e graças ao bom Deus conseguimos estar aqui. Vai ser um privilégio, vai ser um papo legal, tenho certeza. Que benção, que benção. E rever a família sempre é bom, né? Sempre bom, sempre bom. A gente mora longe, eu tô já a 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância da família, mas quando eu posso eu venho. É legal. Que benção. Morar longe é complicado, né? Cara, morar longe é bom, né? O pastor Cláudio Duarte, ele disse que você não pode morar tão perto para a família não ir todo dia, né? Verdade. E nem muito longe para quando ir não ficar muito tempo, né? Mas eu moro perto, eu vim dirigindo, então foram 7 horas dirigindo. É rápido. É São Paulo, né? Região central? Tô na capital. Capital, benção. Tô especificamente na zona leste de São Paulo, Itaquera. Mais especificamente ainda em São Mateus. Certo. É onde eu moro e... É região metropolitana? Não, São Mateus é um bairro da capital. Ah, eu estou a 30 minutos da capital. Legal. Perto do estádio do Corinthians, infelizmente, né? Pra quem gosta não, né? Mas... Ô, time bom. E tô 1h30 do Morumbi, né? Do maior de São Paulo, né? Uma pena. Que tristeza para os São Paulinos. Então, você que é São Paulino, pode sair da live aí, tá bom? Pastor, isso. Nós vamos lá, é Parnanguara mesmo, assim, Paranaguá? Não. Eu sou joinvilense, nasci em Joinville, Santa Catarina. Certo. Morei 1 ano quando nasci, até nasci, morei 1 ano lá. Depois de 1 ano eu vim a Paranaguá, que é aqui 15 anos, 16 anos. Voltei para Joinville, fiquei 15 anos lá, 4 anos lá, e aí mudei para Curitiba. E agora em São Paulo, né? Então, tua família sempre transitando com você também? Sozinho, sempre sozinho. Uma parte da família mora em Joinville, outra parte aqui em Paranaguá. Só eu que saí, embora. Nasceu no lar cristão? Sempre. Assim, depende, né? Depende do que você entende por lar cristão, né? Sim, Não, meu pai é crente, ele é membro de uma igreja aqui, é presbítero também, da igreja wesleyana, no São Vicente. Nós temos algumas aqui em Paranaguá. Sim. Então, fui criado na igreja. Lógico, né? O adolescente, ele tem uma fase... Todo adolescente, ele passa por uma fase que a gente luta para ser menor, né? Essa fase, mas é inevitável. Então, tive uma fase de rebeldia, mas sempre na igreja. Tem irmãos? Tenho 2. Tenho 2 irmãos, a Andressa, eu tenho 26, ela tem 24, e o Anderson de 28. Pensei que você era o mais velho da casa. Não, eu sou o do meio. Tem o Anderson, né? O do meio é sempre o mais desprezado, né? Porque o mais velho, ele é cuidado, a mais nova é mimado e o do meio fica esquecido, né? Mas quem é o do meio sabe do que eu tô falando. Mas é bom ter irmãos, é legal. Que benção, cara. Aí você hoje, como podemos dizer assim, né? Jovem, né? Jovem. Começou o ministério jovem? Cedo. Eu comecei a caminhada com 16 para 17 anos. Aqui em Paranaguá? Isso, de maneira mais intencional, né? Mas eu achava que ia ser músico, né? Igual você. Achei que ia compor e ficar famoso, né? Quem dera. Não é o que Deus tinha para mim. Mas eu comecei tocando bateria na igreja, eu cresci. A bateria ainda mais cedo, né? Desde criança. Aí fui para outros instrumentos, fui pro violão, fui pra guitarra, teclado, mas nada fazia sentido. Eu comecei a cantar. Fiquei um tempo cantando, até que em Paranaguá fiz algumas agendas cantando. Até que um dia, sem querer, eu preguei. Foi
Primeira vez depois de mais velho que eu preguei foi numa Assembleia de Deus, inclusive. Olha. Jardim Guaraituba, quem tava lá era o pastor Jetro na época, acho que foi pastor de vocês também. Pastor Jetro, saudoso pastor isso. Jetro. Aí ele me deu uma oportunidade meio que sem querer, porque Sim. eu me lembro que o pregador faltou, e aí as pessoas me falavam, olha, você canta, mas quando você canta você fala bastante, né? E eu não gosto de ministro que fala, né? Sim. Eu gosto de ministro que canta. Sim. Mas na época eu falava muita coisa enquanto Sim. cantava, falava alguma coisa. E aí o líder falou, olha, você fala algumas coisas, você Sim. não quer pregar? É. Eu falei, olha, eu não prego, eu não sei pregar. Eu falo algumas coisas. Mas eu falo enquanto canta, se Sim. puder pregar com violão, né? Ó. Aí ela falou o seguinte, não, prega alguma coisa que tá no seu coração. Eu falei, olha, pede pros adolescentes cantarem uma música Sim. e depois dessa música eu vou pregar. E aí eles cantaram, como um farol que brilha à noite, Olha. ponte sobre as águas e abrigo no deserto. Né? Que os pregadores não me ouçam agora, mas eu pesquisei na hora um versículo bíblico sobre Deus usar você. Né? Eu achei um versículo lá, Isaías 6, que diz que na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor e ele se disponibiliza ali pro chamado e tudo mais. Eu falei, é isso. E aí eu preguei e eu falei sobre a realidade do quanto Deus deseja nos usar. Né? Deus deseja nos usar. O propósito de Deus para a terra vem por intermédio da igreja. Né? O profeta Amós ele vai falar isso, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então eu falei algo relacionado a isso e eu falei, mas eu tenho 3 pontos hoje para compartilhar sobre como ser usado por Deus. Primeiro, como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas e abrigo no deserto. E essa foi a minha mensagem. E aí depois daquele dia em diante eu não parou mais. Entendi. Aí tinha um grupo convidado, eu posso estar errado, mas se eu não estou enganado era a igreja do Santos Dumont, eu acho. Não, era mais pra frente, Ponta do Caju. Ponta do Caju. Foi o bairro onde eu nasci e morei há muito tempo. É um bairro legal ali. Eu não conheço muito, mas eu fui lá e preguei uma outra mensagem, né? Na época eram as mensagens do pastor Lucinho que a gente pregava, né? Eu não sabia pregar. E assim foi. Aí hoje eu tô... Não parou mais. Hoje eu só prego. E só pontuando aquilo que você falou de falar, né? Eu sou um dos ministros que eu não falo nada. É maravilhoso. Eu só chego, ministro, claro, se tiver que falar alguma coisa, né? Deus vai te usar no momento ali, mas eu até recebi uma profecia, né, esses dias, numa conferência que nós tivemos, Congresso de Jovens, né? O Congresso de Jovens da Assembleia, assim, irmãos, é animado. É o manto, né? O manto desce. E um ministro de louvor, né, ele é bem conhecido na região de Curitiba, ele chegou para mim, né, usado por Deus, falou assim, você tem uma unção diferente. Uau. Tem algo sobre você que você não precisa falar nada. Você muda a atmosfera da igreja. Cantando. Né? Você chega, você bate tua notinha, você ecoa a tua voz e você muda a atmosfera da igreja. Ele falou, cara... Não precisa. Não force, você não vai ser o cara que vai falar. Deus já vai usar essa pessoa. E, cara, em São Paulo eu tenho feito algumas coisas. E uma delas é ministrar um curso de dinâmica de culto. Eu falo nas igrejas sobre a liturgia e tudo mais. E eu tenho compartilhado com as pessoas o seguinte, que o único momento da igreja, do culto, em que a igreja fala, que ela fala algo, é o louvor. Na abertura, ela ouve alguém pregando. Que o que faz a abertura, lê um texto, fala do texto. Então ela ouve. Na palavra de oferta, para contribuir, ela ouve. Nas apresentações dos irmãos, ela ouve. Nas oportunidades. Na pregação, ela ouve. Qual é o único momento que a igreja fala? É no louvor. E aí a igreja tá pronta para falar e o ministro tá lá. Não, porque não sei o que, Deus deseja isso. Eu falo, cara, né, eu tenho vontade, Matheus, um dia de cantar ao invés de pregar. Né? Eu falo pros ministros, vocês querem pregar na minha hora de cantar, então eu vou cantar na hora de pregar, né? Para inverter, para ver. Verdade. Mas é isso que eu tenho compartilhado, cara. E a realidade ministerial é muito simples, cara. A gente precisa cantar, servir e fazer o que Deus nos chamou para fazer. E assim começou. Comecei cantando, entendendo. Até tive uma bandinha legal, a gente fez um barulho, mas não dá. É o que você falou, não dá para forçar. Tem coisa que não vai acontecer, né? Chamado, né? E aí comecei a pregar e assim foi. Começou a pregar, aí como surgiu, né? Dentro da sua congregação mesmo? Liderança de jovens? Chegou a liderar algum departamento? Cara, eu não liderei ninguém. Nem cachorro me obedecia na igreja, né? Eu mandava sair e não saía. Mas eu tinha um tipo de influência. Eu tinha um tipo de influência, essa é a palavra. Eu me lembro que uma vez, a gente ainda chamava de congresso. A minha igreja é tradicional, mas ela tá experimentando um processo de revitalização.
E até o nome a gente tá mudando, né? Hoje não é congresso, é conferência. E aí uma vez a gente estava próximo de um congresso e um amigo, que hoje também é pastor, ele era líder de adolescentes, por razão das minhas bagunças, ele me proibiu de participar. Eu era baterista e tudo mais, ele falou, olha, já que você não obedece, você não vai tocar. Nossa. E aí, ok, né? Então, no último dia, era o último ensaio, um ensaio geral antes do congresso, e eu não ia tocar, né? Não me deixaram tocar. E aí eu marquei com o pessoal do grupo de adolescentes e de jovens um futebol no Aeroparque, no dia do ensaio. Eu falei, se eu não posso participar, então eu vou chamar todo mundo pra ir comigo. Eu me lembro que foi Ovelhinha negra. Foi um caos aquele ensaio, porque não foi ninguém, foi todo mundo no futebol. E aí eu me lembro que eu fui expulso do grupo e tudo mais, não podia mais participar, fiquei em disciplina, mas aquele líder, que hoje é pastor, ele me chamou no mesmo dia da disciplina, assim que acabou a disciplina, ele falou, vamos pra minha casa que eu preciso conversar com você. E aí quando eu fui conversar, eu fui assim, na expectativa de tomar a maior bronca, né? Ele falou, cara, você tá em disciplina, você não pode participar, mas eu preciso que você me ensine algo. Você sabe fazer algo que eu não sei. Como que você consegue levar as pessoas pro futebol no dia do ensaio? E eu achei de fato que ele tava sendo irônico, né? Ele, não, eu tô sendo honesto com você. O que você tem que eu não tenho? Eu falei, olha, eu não sei, eu sei que os meus convites são bem convincentes, né? Eu chamo e as pessoas vão. Carisma. Né? Aí ele falou, olha, você não vai ficar em disciplina. Vou tirar você da disciplina e você vai me ajudar. Quer água, André? Eu quero. Vamos pegar, E aí ele me colocou como auxiliar dele. Então eu vivi o sabor de mel, né? Eu saí de um dia que eu era expulso do grupo para um dia que agora, no mesmo instante, agora eu sou vice. E assim começou a minha liderança, cara. E foi uma liderança mais por influência. Então, eu nunca tive um título, nunca tive uma ordem de alguém, uma posse de alguém. Mas aconteceu. E as consagrações? Na Wesleyana segue o padrão de umas igrejas mais, como posso dizer assim, mais... Tradicionais? Tradicionais, né? Essa é a palavra certa. Quase. Cooperador, diácono, presbitério, né? Evangelista, pastor, né? Não, a Wesleyana, ela pensa diferente. Nós temos como base ministerial o texto de Paulo aos Efésios. Ele diz no capítulo 4 que Deus chamou uns para apóstolos, mestres, profetas, ou melhor, evangelistas, profetas, pastores e mestres, com fim no aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja wesleyana, ela acredita na capacitação, e se Deus chamou para ser pastor, você não vai ser outra coisa a não ser pastor. Então nós não cremos num processo hierárquico. Legal. Entende? E lógico, Obrigado, tudo bem André. quem pensa, né? Obrigado. Tudo bem quem pensa dessa forma, mas nós acreditamos num chamado específico de Deus para cada pessoa. Então, se Deus me chamou para ser um evangelista, não faz sentido eu ser diácono. Eu vou ser o pior diácono da igreja. Se Deus te chamou para ser profeta, você não pode ser pastor. Lá na igreja, e essa é algo que eu tirei de um livro, O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. Lá na igreja, o profeta nunca prega durante a semana. Porque o profeta, ele aponta o pecado. E aí o crente chega cansado do trabalho e ele não quer ouvir que ele é um pecador. Então quem prega é o evangelista, porque ele sempre tem uma palavra de motivação, ele sempre tem uma palavra de esperança. Então a Wesleyana, ela acredita dessa forma. Não existem várias consagrações. Entendi. Existe E a tua consagração para pastor foi quando? É pastoral. Então, eu estou num processo de consagração. Legal. Por quê? A igreja wesleyana, ela te exige alguns critérios. Alguns critérios para você ser consagrado. Justo. Lógico, eu já sou pastor, eu pastorei a minha igreja, eu cuido de um povo, eu estou há 4 anos com a minha igreja, 2 anos à frente dela e 2 anos integralmente, ou seja, vivendo só para a igreja. Então, esse é um processo. Um dos critérios é a faculdade, é a formação teológica. Legal. Nenhum pastor wesleyano pode exercer a função sem ter uma formação acadêmica, teológica e tudo mais. E nós temos essa faculdade, né? Uma faculdade nossa. E essa faculdade, ela acontece em 2 níveis. Um é o semi-interno, que a gente chama, que é o modular. Os pastores vão a um polo uma vez por mês para passar o dia estudando, o final de semana estudando. E outra que nós chamamos de modalidade de internato. Ou seja, o pastor, ele se vai... retira, né? Ele fica durante 4 anos nesse lugar, estudando, das 6 da manhã às 10 da noite, sobre tudo que é igreja, teologia. E não é só a teologia em questão, mas é também a prática da igreja, aconselhamento.
nós temos noções de direito, noções de psicologia, noções disso, aquilo, ciências políticas. Então é um ensino bem abrangente. Sim. Que alcança a formação pastoral. Sim. Então esses são processos, eu estou nesse processo. Sim. Minha consagração vai de fato acontecer efetivamente daqui a 3 semanas. Olha! Isso. Eu estou no final desse processo. Que bênção. E aí, ao longo do processo, algumas coisas vão acontecendo, né? Sim. Por exemplo, esse seminário, ele existe em um lugar só. Sim. Os polos existem em várias cidades do Brasil, mas esse interno, ele existe apenas em São Paulo. Uhum. Então, primeiro foi por isso que eu fui para São Paulo. Entendi. Fui convidado. Só que esse seminário interno, você não se inscreve. Sim. Entendeu? Você é convidado. Então, a igreja precisa te recomendar e você precisa ser recebido por eles. Então, por exemplo, qualquer outra pessoa da igreja não pode... eu quero fazer. Não pode. Você precisa passar por algum processo e ser aceito ser selecionado, por eles. né? Isso, é uma seleção mesmo. Legal. Então, e assim. Como você comentou, né? 4 anos já, 2 efetivamente, né? Liderando pessoas aí, como que tem sido a experiência, sendo tão jovem. Isso. Né? E como que às vezes, um senhor, né? Ou até um irmão mais antigo da igreja olhar assim, Andrei, meu Deus do céu, esse menino aí com o rosto pelado aí. Vai ter que me aconselhar. Qual que é o desafio? É legal, é interessante. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que toda autoridade é instituída por Deus. Sim. Né? Mas aí é um corte grátis para você agora, né? Mas a gente precisa fazer a diferença, entender a diferença de autoridade e liderança. Sim. A partir do momento que eu assumo a igreja, Deus me deu autoridade. Sim. Isso não significa que eu tenho influência ou liderança. Essa é a minha especialidade, né? Então, eu recebi a autoridade e os frutos dessa autoridade me aprovam na liderança. Sim. Só que no meu caso foi mais simples, primeiro porque eu enfrentei um processo de transição. Nossa igreja ela existe 55 anos no Brasil. Então, naturalmente, nós teremos pastores de 60, de 70 anos e pastores de 20 e 25 anos. Que tem que passar pelo mesmo crivo de formação. Sempre. A régua é a mesma. Desde sempre, a mesma regra. Mesma régua, mesmo padrão, mesmos critérios. Então, eu assumi a igreja, eu fui para auxiliar esse pastor, sabendo que eu ia assumir em 1 ano e meio depois. Sim. Então, esse pastor tinha mais ou menos uns 70 anos de idade. Ele era, para você que é assembleiano vai entender, ele era um tipo de presidente de campo. Ele era um cara grande. Sim. E aí ele precisa agora encarar um processo de transição. Ele precisa entender que o lugar dele está sendo transicionado, que a autoridade vai ser repassada. Então eu tive 2 anos para provar para a igreja que eu não era só um menino de 26 anos que não entendia nada de nada, né? Sim. Então foi um processo que a gente enfrentou. Então 2 anos depois, eu assumi a igreja sozinho, esse pastor foi enviado para outra igreja, então eu assumi. Mas, cara, tem sido maravilhoso. O meu perfil é apostólico, então naturalmente eu crio muitos projetos. Então, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu falei, olha, se a gente não mudar, a gente vai morrer. E se a igreja fechar, vai cada um pro seu lado, eu não vou morrer, eu vou para outra igreja, mas vocês vão se perder. Então, ou vocês encaram a realidade de uma transição, ou especificamente de uma revitalização, ou a gente vai perder. Hoje eu conversava com a Paloma que até a igreja católica ela revitalizou e tem muita igreja ficando para trás. Hoje, ela é do Rio, né? Eu levei ela para conhecer o Rocio. A gente entrou na igreja, tinha um QR Code escrito, contribua aqui. Legal. Você escaneia, você oferta. Né? E até hoje algumas igrejas estão lá com um negocinho, com a salva, com um coador de café dessa altura. Olha, gente, ele tá sendo preconceituoso. O coador de café é da Assembleia ainda, tá? Então o pessoal da Assembleia pode bater nele nos comentários. Não me cancelem, por favor, né? Mas então, lá na minha igreja é assim, cara. E funciona. É funcional, né? Funcional. É funcional. Não cortando, né? A faixa etária da minha igreja ali é mais 50 para cima. Então é normal. Mas se tem uma galera jovem, ajuda. No meu caso, não tinha. Quando eu assumi a igreja, nós tínhamos 20 pessoas. 20 pessoas com pelo menos o dobro da minha idade. Nossa. A igreja tinha 26 anos de idade quando assumi, eu tinha 23. E 24. 23 para 24. E a grande maioria, a maioria esmagadora da igreja era de 60 a mais. Então eu falei para eles, olha, a expectativa de vida do brasileiro é de 70 a 75. Então, ou vocês fazem, cada um faz pelo menos 3 filhos, né, para deixar para a igreja crescer, ou a gente ganha almas, ou a gente fecha.
Existem duas formas da igreja crescer. Essa receita para o pastor que está começando agora. Faça filho ou ganhe almas. Filho é melhor, né? Verdade. Que é mais tranquilo. Ou ganhe almas. Então, essa é a receita do crescimento da igreja, né? Então, a gente enfrentou um processo de transição. A gente modernizou a igreja. A gente trouxe algumas coisas que para eles era pecado. Por exemplo, o meu telão era um data show pequenininho no meio. A gente colocou um telão no centro. A gente pintou o fundo da igreja de preto. A gente trocou as cadeiras. A gente mudou o tipo de música. A gente começou a atender. Eu falei, olha, vocês não saem da igreja por nada. Vocês são maduros. Mas e os jovens? O que atende aos jovens? O que Deus tem? E eu penso muito nisso, Matheus. O que Deus tem para esse tempo? Será que esse estilo de música mais tradicional é o mover de Deus para esse tempo? Será que o worship é o que Deus tem para esse tempo? A gente precisa ter o discernimento para entender. Conectado, né? Conexão, a gente precisa estar pronto. E outra, se está todo mundo fazendo... todo mundo no Brasil tá fazendo, tá cantando o worship, tá cantando Diante do Trono, Gabriel Guedes, etc. Ou Hillsong. Eu não. Então, das duas, uma. Ou o Brasil todo tá errado, ou eu tô fora do padrão. Eu não tô entendendo. Entende? Então, a gente enfrentou esse processo. E acredite se quiser, em 6 meses nós saímos de 20 para 80. Nossa! Essa última ceia nós tínhamos 120 pessoas. Nossa! Nós estamos já indo para um salão maior. Que bênção! Um salão que vai triplicar nossa capacidade. E tudo porque nós entendemos desse processo de transição. Né? Paranaguá tem experimentado isso. Hoje as comunidades estão levando a maioria das pessoas mais jovens. Isso é fato. E por um motivo óbvio. Porque conecta. Hoje o jovem, eu percebo, e isso é uma palavra pastoral a todos que me ouvem. Os jovens, eles não vivem por conceitos. O que é um conceito? Caneca é o ato de ter a cerâmica moldada a um formato específico. Mas isso não conecta com essa geração. Essa geração, ela não vive de conceito, ela vive de experiência. Né? Então eu preciso provar que isso é uma caneca. E esse mover mais profético, esse mover mais worship, essa realidade que Deus tem para agora, eu acredito particularmente que é um mover que conecta muito mais do que um conceito. E eu sempre digo para as pessoas, a geração dos meus pais era uma geração muito devota, mas também muito ignorante. O que é ignorante? Não é diferente de arrogante, né? Era que não sabia. Então, o meu pai, ele lia um texto e ele achava e ele fazia daquilo uma doutrina. Uma verdade, né? Por exemplo, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Isso não está na Bíblia. E meu pai jura que está na Bíblia. Ele fala, eu já li. Aonde, então, né? A geração dos meus pais é uma geração mais ignorante, teologicamente. Porém, muito devota. Ao passo que meu pai não entendia os textos, ele orava 2, 3, 4, 5 horas num quarto. Essa geração, por outro lado, é uma geração inteligente, que tem acesso à informação, porém, pouco devota. Então, é por isso que eu acredito que esse mover profético, ele precisa, de fato, atender aos jovens. Porque, ao passo que nós não tínhamos informação, agora temos, nós também tínhamos devoção e não temos. Então, precisamos, através da devoção, alcançar essas pessoas. E eu acredito também que nós estamos numa geração diferente, né? Nós somos uma geração diferente, né? Nós estamos passando por, como se usou muito a palavra transição, né? Nós estamos transicionando, né? Desde 2010, 2015, né? Então, a igreja está passando por esse processo de transição. Por isso que é mais fácil, né, os irmãos que têm um pouco mais de certa idade entender o que está acontecendo na igreja. As pessoas maduras, né? Respeitar. Aqueles que não são maduros falam assim, poxa, mais um menino barulhento aí, né? Um menino... não vai funcionar, não vai fazer Exato. É isso, cara. Mas assim, eu tenho uma frase interessante que eu compartilho por onde eu vou. Por exemplo, uma pergunta para você. Você conhece um adolescente que usa com tranquilidade uma máquina de escrever, aquela máquina antiga? Não. Mas tu conhece um idoso utilizando um telefone como seu celular? Não. Eu conheço muitos. Um desse aqui, ó. Eu não conheço adolescente usando a máquina, mas eu conheço idosos usando o celular. Sabe o que significa? Sabe qual é a grande lição dessa frase? É que é muito mais fácil ensinar para o mais velho coisas novas do que levar coisas velhas aos mais novos. E é o que a gente tem tentado fazer, cara. Como igreja, a gente tem tentado mostrar para os mais velhos que há um mover novo de Deus. Deus tem algo novo. Isso é maravilhoso. Paulo escreve, né? Que nós vivemos de novidade de vida. Então, se eu sei explicar, isso já é obsoleto.
Sim. Entende? No que diz respeito à vida espiritual, Sim. se eu sei explicar e se mover, ele já passou. E falando em mover, vamos falar lá um pouco sobre os desafios, né, que uma liderança ele tem nesse tempo tão turbulento, né, que a igreja tem passado na nossa nação. Quais são os desafios que você, como pastor? Cara, acho que o grande desafio é principalmente conectar as pessoas a uma realidade específica e ter autoridade para ensiná-las. Sim. Por exemplo, antigamente, a voz profética para o seu pai, por exemplo, era o pastor da igreja. Sim. Hoje todo mundo fala. Hoje o rádio fala, o podcast fala, o YouTube fala, todo mundo fala. Só que a gente precisa, como igreja, entender, esse é o desafio, de entender quem está falando. Que tipo de gente está falando? Ah, mas falou um negócio legal, Sim. então eu vou aceitar. Sim. Entende? Hoje as pessoas vivem... a gente está aqui imerso no mundo do podcast, as pessoas vivem de um corte. Sim. Então, por exemplo, nós temos uma liderança presidencial agora que está em transição. Então, as pessoas, elas... eu acredito nisso, votaram especificamente por alguma razão ou por um momento específico da história. E elegeram alguém. Sim. Isso vale para qualquer âmbito da vida. Eu tenho percebido que essa é uma geração muito líquida. Elas se conectam por experiências, mas elas ficam na experiência. Sabe, Jesus, ele sempre fez isso. Os milagres de Jesus, eles conectavam Jesus à sua palavra. Uhum. Então não faz sentido. Se Deus realizar o milagre por realizar, sem nenhum tipo de lição, a gente não continua. E é por isso que a gente precisa conectar. Então, para responder a sua pergunta, qual é o grande desafio da liderança nesse tempo? Conectar as experiências com a tradição e permitir que os mais jovens experimentem com profundidade e entendimento o que de fato Deus tem para esse tempo. Sabe, Davi, ele me ensina algo incrível. Davi, ele tá no pasto trabalhando todo dia, tranquilo, de boa. E aí o gigante vai afrontar a Israel, o filisteu vai afrontar o povo e ele vai levar comida, o texto diz em 1 Samuel 16 em diante, vai levar comida aos seus irmãos. E ele fala, esse filisteu, o que ele está fazendo? Está afrontando Deus de Israel. E aí ele se disponibiliza para ajudar o povo, para vencer o gigante. Sim. A Bíblia fala que Saul tenta colocar a armadura nele, ele fala, olha, não dá. Não serve. E ele diz, o teu servo... E, aliás, o texto vai dizer que Saul não acredita muito na capacidade de Davi. Ele fala, olha, o teu servo pôde matar o urso e o leão. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Percebe que a experiência que Davi tem no pasto conecta ele com aquilo que era o propósito de Deus para aquele tempo. E eu percebo que a maioria das pessoas desse tempo, principalmente os jovens, eles estão esperando o cumprimento da promessa que não vai acontecer sem enfrentar um processo. Então, o Golias, o gigante, só morre porque Davi matou também um gigante, um leão. Se Davi não mata o urso e o leão, ele não tem capacidade de matar. Não está preparado, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, cara, da gente matar os ursos diariamente, enfrentar os pequenos começos, fazer valer a pena as dificuldades da vida, entendendo que Deus tem algo mais, para depois matar o nosso gigante. Entende? É isso. Pera aí, deixa eu anotar tudo isso aqui. Anota. Posta isso aí, marca a gente, faz alguma coisa, salva a vida de alguém aí. Né? Benção demais. Porque tem gente assim, não, Deus me chamou para pregar para multidões. E o irmão lá que me chamou, ele tem 20 pessoas na igreja dele, não é uma multidão, então eu não vou. Sim. Tá errado. Não respeita os processos, né? É um processo, todo dia é um processo, entende? A gente tem uma frase que a gente fez o ano passado para o nosso projeto Conectados dentro da nossa igreja que diz vivendo o processo, né, experimentando o processo para viver o propósito, né? Então, traz um processo, existe um propósito de Deus sobre nós e isso é muito, muito interessante e muito especial, posso dizer assim, né? Por exemplo, a gente, quem é 9,6 para trás aí, quem é a geração mais Nintendo, vai saber do que eu tô falando. Nós jogávamos um joguinho na infância que era o Mario Bros, você lembra? Sim, lembro. Você lembra que a gente é homem, raiz. Então a gente não queria muita coisa, a gente queria salvar a princesa no final do jogo, né? Então a gente corria de maneira frenética atrás da princesa. Só que enquanto a gente corria, a gente deixava algumas coisas pra trás, que eram aquelas caixinhas. Aquelas caixinhas tinha surpresa, tinham o quê? Né? Surpresas. Moedas, tinha um cogumelo, mas tinha também uma chave.
você e eu, a gente não queria a chave. A gente não queria pular na caixa, a gente queria salvar a princesa. Então a gente corria atrás da princesa. Só que chegava nas portas, o que a gente fazia? Batia a cabeça pra ela abrir. Só que nem toda porta abria assim. Sim. Algumas a gente precisava de uma chave. Onde que tava essa chave? Atrás. Lá atrás. Tinha que pegar a chave novamente. Essa é a definição específica da importância do processo. Quem sai correndo de maneira frenética, esperando o cumprimento, deixa chaves para trás. E aí acaba se frustrando. Você chega numa porta, agora é o cumprimento. A porta não se abre. Deus, mas o Senhor me prometeu. Ele fala, irmão, prometi. Só que lá atrás tinha uma chave. Naquele problema da sua família, naquela agenda que cancelaram, sabe? Naquela pessoa que te frustrou, na traição que você recebeu, naquele amigo que te abandonou, era uma chave. Mas a gente não quer enfrentar o processo. Uau. E a gente perde chaves. Top. É isso. Se for falar, eu vou falar aqui até acabar. Eu preciso te ouvir também. Já saímos abençoados, com certeza, gente. Que palavra. É isso aí. Palavra abençoada. Eu só sei pregar, então eu vou pregando, aplicando aqui e a gente vai conversando, né? Pastor, me diga uma coisa, né? No início ali do pastoreio, né? Existiram algumas experiências, né? Que te fizeram enxergar, muitas vezes, pastorear de uma forma diferente, né? Chegou algum dia e falou assim, não era do jeito que eu pensava. Sempre. É claro, né? Todo Claro, dia. né? Pô, não era... Pô, eu poderia ter acertado desse jeito, né? Eu tenho uma lista de coisas que eu nunca mais vou fazer na igreja, né? Mas, cara, uma coisa Você vai postar isso um dia? Virar um livro? Fazer um livro, né? O livro tá acontecendo já, falta tá pouco, acontecendo? tá bom? Se vocês puderem me seguir pra depois comprar o meu livro, né? Qual que é o Instagram? @AndreiBesch_oficial. Vai estar aparecendo pra você. Vai. Cara, eu tô escrevendo sobre a liderança, sobre transição de liderança, e eu falo sobre os desafios do jovem pastor. Eu acredito que alguns erros, eles são necessários. Sim. E outros são provocados. Os provocados a gente não precisa sofrer. Então eu quero livrar os mais jovens de... Né, eu falo assim, parece que eu tenho 50 anos, né? Livrar os mais jovens de passar por esses erros. Mas qual foi a principal experiência que eu tive que eu falei, caramba, não é por aí? Primeiro, porque o conferencista, por exemplo, que prega ou que faz as suas agendas, ele pode pregar as mesmas mensagens em todo lugar. Sim. E nem sempre ele aponta para um problema específico. E quando eu assumi a igreja, eu falei, tranquilo, eu prego, tenho experiência pregando, vai ser legal. E no começo foi muito legal, foi muito empolgante. Mas eu ouvi uma vez uma piada de um membro que me fez repensar todo o meu estilo de pregação. Ele falou assim, pastor, da hora, mas o que eu faço com isso amanhã? Quero mover profético, Deus vai fazer e pá e tal e tudo mais. E legal, mensagem incrível. Mas digamos que a minha esposa esteja passando por um período de dificuldade e ela me fez parecer que deseja se divorciar. Como a sua palavra vai me abençoar? Nossa. Entendeu? Eu cresci sendo obrigado a ler a Bíblia, né? E aí o meu tio que me obrigava falava assim, eu tinha que ler Bíblia para poder usar o computador. Aí ele dizia, você leu a Bíblia? Sim. Ele falava, então beleza. Seu amigo da escola acabou de perder o pai. Como esse versículo abençoa a vida dele? Era criança e tinha que aplicar. Então esse foi um dos grandes desafios do início. Né? Hoje, por exemplo, eu não tenho muita dificuldade de falar sobre qualquer tipo de coisa. Então toda ceia, todo culto de ceia, eu trato especificamente de um problema da igreja. Sim. As minhas ovelhas devem ouvir, né? E tudo bem, né? Mas o último culto de ceia eu falei de fofoca. Então eu comecei a minha pregação assim. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre fofoca. Abra sua Bíblia comigo. Só. Aí o pessoal no começo assustava. Mas eu entendi que uma mensagem que não é aplicável não é uma mensagem importante. Ela não é absoluta. Sabe, Jesus, ele fazia isso. Ele conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida. E depois ele reúne os discípulos e fala, olha, isso aqui significa isso. O próprio texto diz que ele conta a passagem, por exemplo, do semeador. E depois ele diz, a semente é a palavra. O semeador sou eu. O dono da terra é meu pai. Os espinhos é o diabo. Então, esse é um grande desafio. Mensagens incríveis, elas empolgam. Mas mensagens aplicáveis, elas transformam. E é por isso que a conferência é incrível e o culto de terça nem tanto.
né? Eu falo que ninguém fala, né? A conferência é maravilhosa, o culto de terça é chato. Porque o culto, a conferência, ela empolga, né? Sim. E tudo bem, a gente precisa disso. É legal, a gente né? precisa de empolgação, Sim. não faz sentido uma vida sem empolgação. Mas toda a mensagem precisa ser aplicada. Eu preciso ter em mãos um checklist de problemas que eu tenho. Meu filho é rebelde. Minha esposa não me ama como deveria. Eu não sou um bom homem. Meu ministério está um fracasso. Sim. Minha vida está totalmente desgraçada. E a mensagem do pastor no domingo, eu digo do pastor, né? Precisa atender esse checklist. Olha, essa palavra significa isso. Sua vida vai ser transformada. Então, nenhuma palavra que não é aplicável, não vale a pena ouvir. Isso você aplica de forma diariamente ali na sua diariamente. Igreja. Eu sempre falo de um problema específico. Legal, cara. Até porque eu tenho os outros pregadores para fazer esse trabalho da empolgação, da motivação. Sim. Então, lá na igreja eu brinco algo que não é uma brincadeira, né? Mas eu falo em tom de brincadeira. Eu sou o único que pode bater. Você pode falar qualquer coisa. Você fala de teologia da prosperidade, fala heresia, fala o que você quiser. Mas não bate nas minhas ovelhas. Que eu não bato no filho de vocês. Eu falo isso com a minha liderança, né? Então, eu sou o único que fala sobre um problema específico. Os outros pregam do jeito que Deus falar com eles, né? Sim. E tudo bem se Deus der uma palavra mais dura. Mas eu falo pra eles, raramente Deus vai dar pra vocês. Deus nunca me deu nenhuma palavra pra brigar com seus filhos em casa. Então, raramente Ele vai te dar pra você brigar com a minha igreja, né? Então, eu respondendo a sua pergunta, eu lido de maneira intencional. Toda a pregação... eu respondo uma pergunta específica da igreja. Legal. E geralmente é você que ministra todos os domingos? Como que funciona? Tem algum dia específico da semana? Sou eu. Aqui no nosso campo da Assembleia, toda terça-feira o pastor presidente, ele ministra. É um culto de ensino. Legal. Então fecha todas as congregações, né? Vem todo mundo pra cá. E vai a galera para como se fosse um congressão, né? Legal. Pô, então lota a igreja, assim, é algo bem igual. Cara, eu não faço assim. Eu acho legal, principalmente quando você tá plantando uma visão, que é o caso do culto de ensino. Eu acho maravilhoso. Na minha igreja eu prego 2 domingos por mês. Certo. Eu prego no culto de ceia, porque é o momento onde eu ajusto os parafusos. Sim. E eu prego no culto do amigo, que é o último domingo do mês. Né, que é o único culto. Lá na minha igreja nós não temos temas. Culto de adoração, culto de missões, culto de não sei o quê. Eu sei que todo culto de missões a oferta é específica para o campo missionário. Sim. Mas a gente não tem essa ideia. Tudo é celebração e tudo é adoração, sempre. Sim. Aí tem a celebração do amigo, que é o último domingo, e a celebração da ceia, que é no primeiro domingo. Mas eu prego nesses 2 cultos. O resto eu delego. Porque eu acredito que eu não sou próximo de Deus o suficiente para ouvir todas as mensagens, né? É verdade. Então, às vezes, tem algo que... E outra, eu tenho para mim algo muito simples. Existem coisas que eu tô elaborando de maneira incrível, que a irmãzinha simples da igreja vai falar de maneira simples e todo mundo vai entender. Sim. Um exemplo, a irmã Ivone, minha diaconisa. Ela tem uns 70 anos. Nossa. E ela é profeta, ela prega, ela vai... E um dia ela falou, ela foi pregar e ela é toda simples, ela se perde, ela faz assim, eu não vou ficar usando esboço porque eu não sei usar. Eu falo, não fala isso, mas se você preparou, então deixa ali, mas... Aí deixa, né, ela do jeitinho dela. Aí esses dias ela falou um negócio pra igreja que eu tava tentando matutar na mente como eu iria comunicar. Ela falou assim, olha, nós precisamos entender que não é porque Deus entende que Deus concorda. Porque a gente fala, né, com os nossos dilemas. Não, mas Deus entende. Deus entende que eu tô cansado e não vou ao culto. Deus entende que eu fui infiel porque eu não me organizei financeiramente. Deus entende isso, aquilo. E ela falou, não é porque Deus entende que Ele concorda. Nossa. Eu falei, uau. Puxa vida, por que Deus não me deu isso? Isso ia virar um Reels do Instagram. Né? Aí ela falou, não, pastor, mas Deus falou, eu tô falando, né? Aí eu falei, é isso. E aí eu entendi. Outro exemplo, por exemplo, a gente tem uma loja de roupas. É um tipo de bazar mais gourmetzinho lá na igreja que a gente atende a comunidade. E eu reuni a minha liderança, meu presbitério, e falei, olha, nós temos uma família da igreja que está financeiramente abalada, precisa de recurso e eu preciso de alguma ideia. O que a gente pode fazer? Aí a minha ideia era, a igreja vai ajudar com cestas básicas e nós aqui, a liderança, cada um vai dar um dinheiro e a gente vai dar um salário para ela. Aí legal, incrível, vamos ajudar. A irmãzinha lá, Sueli, simples, falou, pastor, eu posso dar uma ideia? Por que a irmã tal
não vem terça e quarta-feira na igreja. Tudo que a gente arrecada aqui, as roupas são doações. Sim. E a gente reverte tudo em ajuda para a comunidade. Tudo, Legal. 100%. Benção. Né? Um Uber pro irmãozinho que veio de longe, tá chovendo. Sim. É um lanche pro Ministério de Louvor. São Paulo é correria, né? Sim. Então tudo ali é pra gente e pra comunidade. Ela falou, por que a gente não deixa a terça e a quarta-feira pra essa irmã vir trabalhar e tudo que ela vender aqui, ela leva pra ela? Benção. Eu falei, uau, que ideia incrível, eu nunca ia pensar. E a gente resolveu o problema da irmã. A irmã tá feliz porque agora ela saiu de casa, ela pode estar num ambiente. Sim. E isso mudou a vida dela. Gerar renda, né? Então, eu acho que eu tenho esses dias que eu prego, mas também eu delego, principalmente por entender que Deus ele não vai falar tudo pra mim. Ele vai falar algumas coisas pra igreja. Entende? E pastor, a gente sempre faz essas perguntas diretamente para os pastores, né? Que já possuem um pouco mais de experiência. A gente gosta de dar uma cutucada, né? Eu gosto também, eu gosto. Algo que se mudaria hoje na igreja brasileira. Câncer. O que é o câncer da igreja brasileira hoje? Essa é pra... Vamos lá. Não, eu falo. O câncer da igreja brasileira, na minha visão, cara, é a institucionalização dos cargos. Olha. Simples assim. Jesus, ele tem um tipo de cargo, discípulos. Mas a gente criou na igreja, e Deus tem movido as comunidades para um outro nível de realidade, que hoje a gente criou um câncer na igreja. Por exemplo, o diácono não faz coisas que presbíteros fazem. E os presbíteros não podem abrir igreja, porque, segundo eles, abre aspas, essas não são as minhas funções. Então, quando eu institucionalizo algo, quando eu dou a alguém um título, eu restringo ele a uma área específica. Como se fosse uma organização, descrição de cargo, né? Você abre ali, pastor, né? Mas não é. O que eu preciso entender, nós precisamos entender que o que Deus nos chama para fazer é o que nós temos que fazer. Sim. Meu pai brincava comigo o seguinte, se eu falava, pai, o senhor viu que a lâmpada estava queimada? Ele falou, se Deus te mostrou é porque para você arrumar. Eu falei, mas vamos comigo. Não, Deus não me mostrou, eu não vi que estava queimada. Sim. Então vai lá e você arruma. Então a igreja, ela caminha dessa forma. Sim. Entende? A igreja precisa viver dessa realidade. Então, para mim, o grande problema é essa realidade. Sim. Nós institucionalizamos num nível tão absurdo que hoje tudo que é novo é pecado. Por exemplo, telão na igreja é pecado, pad é pecado, maquininha de cartão é pecado, Pix é pecado. Entende? Apagar a luz é pecado. Apagar a luz é pecado por quê? E a pandemia trouxe algo tão incrível para nós. Eu amo a pandemia. A pandemia ensinou muita coisa pra gente. Exemplo, algumas igrejas achavam que a internet, YouTube, televisão era do demônio, né? Era do capeta. Fecharam as igrejas. Vai pra onde, irmão? E aí? Ah, não! Aí o pastor, né? Que tinha, não, vamos ver. Então, e os irmãos, né? Que ficam em casa. Aí começou a sair o 10, começou a sair 20. E perderam. Quando abriu a igreja, não tinha mais ninguém, né? É isso. Cara, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a praça de antigamente é a rede social de hoje. Seus pais, seus avós, eles se reuniam aonde? Na praça. Sim. É o dominó, é a conversa, xadrez, é a roda de conversa, né? É o xadrez, é o chimarrão. Essa era a rede social de antigamente. Eram as praças. Hoje, cara, é raro você ir pra conversar com alguém numa praça e essa pessoa te dá atenção. Uma prova disso são os panfleteiros, coitados, desprezados pela sociedade, né? Então, as pessoas não querem parar. Qual é o lugar que elas param? Rede social. Sim. Então, a gente migrou pro virtual. Sim. Então, o pastor que não entender, isso não é profecia, é uma realidade, é uma constatação. O pastor que não entender essa realidade, necessidade, né? Essa necessidade, ele vai se perder. Eu digo que é uma necessidade, a gente demorou muito. A igreja brasileira demorou muito para migrar para uma estrutura mais eficaz, né? Eu posso dizer assim. Hoje nós temos a igreja internacional do Redes de Deus, acho lá, o Show da Fé, né? Acho que tem a igreja deles. Tem o Edir Macedo, da Record, que não passa, né? Só tem as novelas, né? Que são cristãs, mas 80% do conteúdo é fora, né? Mas a igreja... Lagoinha, Rede Super. A Lagoinha, né? Que é uma bênção, né? Mas se a gente fosse, né, uma igreja organizada, né? Eu posso dizer assim, organizada, com o alvo de entender o que está acontecendo,
Sim. Cara, hoje estaremos mais longe. Não, com E certeza. detalhe, até as televisões, cara. Eu acredito, essa é uma visão mais apostólica. Em 10 anos nós não teremos televisões em casa. Hoje, Eu acredito também. a nova TV é o YouTube. Sim. Então, quem não migrar de uma vez pro Sim. YouTube, quem não migrar pra essa realidade virtual vai se perder. Sim. E outra, eu tenho percebido também que quem migrou também não se atualizou. Existe uma diferença enorme, Matheus, entre culto online e transmissão de culto. 90% das pessoas transmitem os seus cultos. E isso não conecta com as pessoas. Sim. Porque eles botam uma câmera no fundo da igreja, ela bota uma placa de vídeo para pegar a mesa de som e transmite tudo. Isso é maravilhoso, já é um passo. Sim. Mas essa é a deixa aí para quem pastoreia. A gente precisa atualizar. A transmissão de culto já ficou obsoleta. Sim. Hoje o pastor que quer de fato conectar as pessoas no seu culto é culto online. O que é o culto online? Eu estou aqui, nós estamos de frente. Os meus cultos online da igreja era assim, ó. O louvor cantava num cenário e no outro cenário eu pregava, mas estávamos com a igreja, não tinha ninguém na igreja. O meu culto online é para quem está em casa. Não é uma ferramenta à parte. O culto está rolando aqui, por exemplo, transmissão de culto. Não sei se a sua igreja faz. Mas pensa numa igreja que faz. Qual é o momento que ela parou no culto e falou, agora a gente vai falar com quem está em casa? Não. No máximo fala, boa noite para você que está aqui, você também que está em casa. Mas qual foi o momento que parou o culto e falou, olha, agora a gente vai começar, a gente vai conversar com quem está em casa. Você que está aí, escreve no chat, quantas pessoas tem aí? Manda uma selfie no Instagram da igreja. Vamos conversar, escreve no chat aí um pedido de oração. Não tem essa conexão, né? Porque é uma transmissão de culto. A gente está transmitindo o que está acontecendo aqui para as casas. Sim. Mas isso não significa que nós estamos cultuando com eles. Sim. Até porque, essa pode ser uma heresia pessoal, eu duvido muito que as pessoas apaguem as suas luzes, fiquem de pé, coloquem uma roupa e cultuem em casa. Se você faz isso, me perdoe, eu sou um falso profeta, né? Mas... Um shortinho de dormir, né? Tranquilo em casa. Uma camiseta rasgada e uma Coca-Cola na mão. Então me diz, com muita honestidade, será que isso é culto? Então a gente precisa entender essa diferença. Pastor, me diga lá. Nós estamos quase partindo pro final já. Passou rápido, homem. Legal, né? Meu pai amado. A gente vai marcar outro dia. Vai, com mais tempo. Com mais tempo. Trazer um louvor, uma palavra. Isso. Andrei, eu já perguntei para você qual que é o câncer da igreja, mas aquilo que nós estamos fazendo muito bem hoje, né? Aquilo que a gente faz com excelência, que tem que ser, claro, a gente não vai falar só algo que, só ruim, né? Não, algo que a igreja faz muito bem, a igreja brasileira faz muito bem. Que a gente pode a gente pode potencializar também, né? Eu acredito que as nossas celebrações, elas estão muito mais intencionais, as nossas reuniões estão boas, com exceção de dificuldades, mas no geral nós estamos muito bem. Quem conhece o contexto da Europa, da América, sabe do que eu estou falando. A nossa igreja, ela está muito, mais anos-luz, muito mais avivada, muito mais animada, muito mais viva do que qualquer outra igreja no mundo. Então, o que nós temos feito bem, eu acredito que é isso. Nós estamos nos posicionando, tanto política quanto socialmente. Importante, as nossas celebrações estão incríveis. E eu acredito que também nós estamos num processo de transição que nós estamos entendendo, cara, que algumas coisas são tradições. Paulo, ele ensina a Timóteo. Paulo fala, olha, não perca tempo com genealogia sem sentido. Cara, você não precisa ser um estudioso da Bíblia para entender que, muito provavelmente, Timóteo perdia tempo com isso. Senão Paulo ia falar, olha, larga disso, cara, sai disso aí, sai desse tipo de roda. Né? Então, eu acredito que a gente está caminhando para esse nível de adoração. A adoração no Brasil tem se despertado para um nível incrível, eu estou muito feliz. Então, cara, eu acho que esse é um ponto bom. Nossas celebrações, o nosso louvor, aquilo que Deus tem nos movido a trabalhar. Quem entendeu, é um ditado, né, filosófico, quem se antecipa governa, né? Então, quem está entendendo, vai viver o extraordinário em pouco tempo. Glória a Deus. Então coloca um pad nas suas músicas lá. Você já coloca, né? Coloca. Então não pode faltar, né? E os irmãos já vêm no ronco, né? O pad aqui, ó. Apagou a luz. Uma luz azul mais escura, um pad. Acabou, né? Já era. Não tem pra ninguém. Não tem jeito.
Gente, né, somos muito felizes, né, estarmos com vocês aqui. Então comente bastante no chat, siga lá o Andrei, o nosso canal oficial também no Instagram, né, nosso perfil oficial. Todos os dias nós temos devocionais, lives, né, cortes das lives de louvor e também dos podcasts. É coisa maravilhosa esse projeto aqui, né, para abençoar a nossa cidade e nossa região. É só o começo, nós estamos aí. Não podemos dizer que estamos engatinhando, mas Deus já está fazendo grandes coisas sobre nós. E quando explodir no Brasil inteiro, me tragam de volta, por favor, né, cara? Senão... Ou ser o contrário, né? Lembra de nós. Godion, abraço. Gente. É isso. Obrigado. Pastor Andrei, então, partimos por fim. Eu vou fazer 2 perguntas, né? Se você puder, caso queira, unificar elas. Você acredita que nós estamos vivendo um avivamento genuíno? Eu digo não aquele avivamento que muitas pessoas acreditam de... Sim. Você entende, né? Você é pastor. E se nós somos a geração do arrebatamento? Com certeza. Não, com certeza o quê? As 2 perguntas. Sim, para as 2 perguntas. Jesus, ele diz algo muito incrível no último capítulo de Mateus. Sim. Ele diz que depois dessas coisas virá o fim. Entendeu? A teologia chama algo relacionado ao já e ainda não. O que isso significa? Que o fim dos tempos começou, mas ainda não. Sim. Então, eu tenho para mim algo relacionado àquilo que o Mateus escreve, que o fim começou quando Jesus foi assunto aos céus. Se Jesus subiu aos céus, o fim começou. E sobre avivamento, a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, nós começamos a experimentar um avivamento. E, cara, eu tenho percebido que nós estamos nos despertando para uma realidade de despertamento espiritual que a gente ainda não tinha visto. Sim. Por exemplo, a multiplicação das casas de orações, Sim. turnos de oração, igrejas que ficam 24 horas com turnos de oração, né? Orando, e tudo mais. Lá o iHope nos Estados Unidos, que há mais de 50 anos, se eu não estou enganado, lá mais de 80 anos está... Aqui a nossa congregação, né? Eu digo Campo de Paranaguá, Assembleia de Deus, ela faz diariamente. Então, isso é incrível. Todos os dias. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um avivamento genuíno. Sim. O avivamento ele tem as suas vertentes. Sim. Então, o avivamento ele traz uma multidão de almas. Sim, mas talvez ainda não esteja trazendo essa multidão que nós esperamos. Porque ela primeiro trabalha no coração. Essa palavra avivamento, ela é utilizada também para definir a palavra poder no grego, que é a palavra dunamis. Essa palavra dunamis é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Sim. Ou seja, é uma explosão de dentro. Então, eu acredito que o avivamento ele passa por algumas fases. Primeiro, ele gera dentro da igreja algo para depois ele alcançar fora. Então, eu acredito que nós estamos sim vivendo um avivamento genuíno e que nós estamos perto do fim. Benção demais. Se Deus quiser, eu nem morrer eu vou. Nem eu, então. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Pastor, uma felicidade, cara. Muito bom estar aqui. Tamo junto. Foi um prazer. Como que a gente faz para agendar, né? Como que faz para agendar o Andrei para vir por aqui pro Paraná, para Paranaguá, agendar? Fácil. Eu preciso vir e voltar no mesmo dia sempre, né? Sim. Mas, cara, eu tô no Instagram disponível, meu WhatsApp tá lá também. É você que responde ou tem algum assessor? Sou eu, né, cara? Eu não tô nesse nível ainda, né? Eu pensei que ele ia dizer, não, tem um assessor que se chama Andrei Júnior, né? Não tenho ainda não. Quem sabe um dia, né? Mas, cara, no Instagram eu tô disponível, venho pra qualquer coisa, só não venho pra pecar, né? Eu prego, conferência, casa de oração, o que for, tô disponível. Benção demais, tô pra servir. Demais. Então, entrando no Instagram, me chama, marca uma data e a gente vem. Benção demais. Lógico, tô focando agora em treinamento, tô falando sobre liderança, tô falando sobre discipulado, falando sobre transição. Importantíssimo, né? Principalmente com a liderança de jovens, pastoreio de jovens. Então, se você precisar de um pastor para falar para sua liderança, estou à disposição. Eu acho que cabe a última pergunta e a gente fecha. Faz. Manda bala. Não, você deu a deixa, já veio aqui. E esses ministros, né, que não são pastoreados, né? Pregadores que não são mais pastoreados, né? São pessoas somente que falam. Né? Eles vão pro inferno, né, cara? Da brincadeira. Cara, ninguém pode falar se não ouvir, entendeu? Sim. Então, eu não acredito. A Igreja de Cristo, ela é movida, ela é resumida no corpo, né? Sim. Paulo utiliza da figura do corpo para definir a igreja. Sim.
Então, se eu tenho um pastor que não é pastoreado, ele não está conectado. Se ele não está conectado, ele não faz parte do corpo. Né? Jesus, ele faz a diferença do pastor e do mercenário, né? Na parábola do bom pastor. Sim. Então, é preciso olhar. O critério não pode ser os views do YouTube. O critério precisa ser a vida de oração. Precisa ser o pastoreio e tudo mais. E é isso. Esses dias eu vi bem assim, é bem triste, né? Um pregador, ele falou bem assim: hoje minha esposa não pode estar presente, mas quando der eu vou vê-la. Pode olhar pro meu amigo do lado assim, quando der? Eu falei, como assim? Ele falou certo mesmo? Será que ele errou, né? Não, será que ele errou? Não, mas ele falou com uma convicção, quando der eu vou ver. Eu falei, não, alguma coisa tá errado, cara. Não, alguma coisa tá errado, né? Infelizmente, né? Não, ele tem que... Não, tem que parar para ajustar alguma coisa dentro de casa que não tá legal, né? Tá errado. Alguma coisa não tá certa. E aí o que faz, entende? Cara, que credibilidade esse cara vai passar algum conhecimento? Claro que Deus pode usar ele, né? Misericórdia, né? Mas começa errado, né? Infelizmente, não quero terminar mal, mas infelizmente o fator fundamental para a escolha do pregador da conferência, do congresso, é a performance. Sim. Não, mas todo mundo chama. Mas todo mundo fala. O cara do Instagram, né? Que tá bombando. Do Instagram. Uma frase simples que eu guardo no meu coração. O certo é certo, ainda que ninguém faça. E o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Não é porque todo mundo tá chamando ele que eu vou chamar também. Eu dificilmente chamo um pregador que eu não tenho um tipo de conexão. Sim. Eu ligo, eu falo, olha, tô querendo trazer o pastor tal aqui, o que você acha? Sim. E não adianta, nada escapa. Se Sempre, não for você, vai ser um amigo seu, um irmão, Sim. alguém vai me conectar a essa pessoa. Então a gente sempre vai saber que tipo de gente a gente tá chamando. E aquilo, cara, a gente não pode reclamar daquilo Sim. que a gente mesmo projetou, né? Sim. Então, se a gente chama um tipo de gente que não tem frutos, Sim. por que a gente tem expectativa de que ele gere frutos? Entende? Se ele não está conectado à videira, por que eu não entendo. Por que isso assusta a gente? Ele não está conectado à videira. Sim. Por que o fato dele não ter frutos nos assusta? Sim. A gente devia esperar. Se ele não está conectado, não tem fruto. Então, chame pregadores bons. Benção. E se tiver uma oportunidade, me chame também, né? Pastor, deixa uma mensagem pro público que está te ouvindo aí agora. Leia a Bíblia, jejue uma vez por semana, seja fiel nos seus dízimos, ame o seu pastor, não fale mal dele e assista o podcast. Beijo demais, gente. Obrigado, pastor. Tamo junto. Deus abençoe. Um grande abraço lá pra... metodista, né? Metodista Wesleyana. Metodista Wesleyana e todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Nós estamos gravando, né? Não será ao vivo, né? Para aproveitar essa deixa. Isso. Nesse dia nós teremos um podcast ao vivo também. Legal. Né? Mas logo nós estaremos lançando para você acompanhar esse bate-papo aí, tá bom? Um abraço. Deus abençoe, mano. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Valeu.